Amém. Então, eu vou começar a minha ministração nessa noite falando do meu tema. Então, o tema que eu quero ministrar, se você vai anotar, na verdade, você deveria anotar, né? É o valor da presença. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês e o tema é o valor da presença. Então, o que significa um valor? Alguém poderia me dizer? Assim, vamos tentar interagir aqui. O que é um valor para você? O que é algo assim, nossa, isso aqui é um valor para mim? O que significa isso, um valor? Uma prioridade. Eu não sei quem falou, mas amém, isso aí. Uma prioridade. Ah, você falou. Denise, obrigada. O que mais? O que é um valor? Pode falar errado também, não tem problema. A gente fala, tá, mais ou menos. Tô brincando. Vai, fala aí, gente. O que é um valor? Algo importante, algo valioso? Né? Tô brincando. Tá certo, tá certo. Mas o que é um valor? Um princípio, muito bom. Um princípio, isso mesmo. Então, eu vou compartilhar com vocês algo prático, assim, que é um valor. Um valor ele pode ser algo simples e pode ser algo também mais complexo. Então, eu vou começar a exemplificar para você começar a entender. Então, uma coisa simples, mas que é um valor para nós lá em casa, é dormir. Talvez para você também seja, mas eu quero explicar isso melhor. Então, a gente tem 2 filhos. A gente tem o Judá, de 2 anos e 8 meses, e a Lara, de 4 meses. E, para nós, é um valor que eles durmam bem. Para a gente dormir bem também. Amém? Então, é um valor isso para nós. Então, eu estudei, eu fiz curso, eu me informo, eu estou o tempo todo lendo a respeito de sono, eu sempre estou aplicando umas estratégias de sono. Eu sempre estou. É um valor para a nossa casa, que as crianças durmam bem. Eu quero que eles aprendam a dormir sozinhos, É um valor para nós que eles durmam no quarto deles, que eles não durmam na minha cama. Isso é um valor para mim, tá? Para minha família. Se você foi criado dormindo na cama de sua mãe, sei lá o quê, isso é um valor lá na sua família. Estou falando da minha família, tá bom, gente? Então, é um valor para a minha família, que eles durmam no quarto deles, que eles aprendam a dormir sozinhos, que eles peguem no sono sozinhos, que eles aprendam a dormir cedo. Enfim, são várias coisas. Isso é um valor para mim. É muito simples isso, mas é um valor. Você consegue entender que é importante para mim, para minha casa? É importante para nós. Então, existem coisas que acontecem na nossa casa e que a gente sempre vai priorizar os nossos valores. Então, o sono, para a gente, é uma prioridade dentro da nossa casa. A gente sempre vai zelar pelo silêncio, pelo escurinho no quarto deles. A gente vai orar com eles, a gente vai colocar eles para dormir, para descansar. Isso é um valor para nós. Mas algo mais complexo no sentido de valor, que você pode ter um valor simples, como dormir, que eu falei, né? Isso pode ser um valor para você também. Mas algo mais complexo, por exemplo, é que é um valor para nós, lá da nossa casa, quando estamos falando dos nossos filhos, que eles cresçam no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor. Amém? Isso é um valor para nós. E é um valor inegociável. É um valor que a gente não vai abrir mão. Então, a gente sempre está zelando por eles, desde pequenos. A gente sempre está ministrando a vida deles, a gente sempre está orando por eles, a gente sempre está profetizando sobre eles, a gente traz eles na casa de Deus. Então, trazer os nossos filhos no culto não é um peso, mas sim um prazer, um privilégio, um valor para nós. Quantas vezes eu fiquei, antes da Lara nascer, e o Judá não participava da salinha, né, não ficava aqui, eu ficava lá no berçário, e muitas vezes eu mal assistia a palavra, mas eu fazia questão de vir, porque é simples a gente pensar assim, puxa, eu nem estou assistindo a palavra direito, vou ficar em casa, né? Mas eu quero trazer o meu filho, porque é importante para mim, é um valor para mim, o meu filho amar a casa de Deus e estar neste lugar, para a gente participar do louvor juntos, e ele ser inserido neste lugar aos poucos, até que agora ele vem nessa linha, olha só que bênção. Então, assim, isso é um valor para mim, isso é um valor para a minha casa, para mim, para o meu marido, é um valor para nós. Estar na casa de Deus, que os nossos filhos cresçam neste lugar, ministrar o coração deles. Então, vocês estão conseguindo entender o que são valores? Você tem valores dentro de você?
todos nós trazemos da nossa família, né? Nossos pais nos ensinam alguns valores, passam para nós alguns valores. E o valor da presença é algo que eu quero falar para você nessa noite. Que se a presença de Deus não for um valor para você, eu quero que você saia daqui nessa noite levando isso com você. A presença de Deus é um valor para mim, inegociável. Eu vou fazer questão de estar na presença de Deus. Eu vou priorizar este lugar. Amém? Então, tá. Então, o que é um valor, né? Um valor é um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determina a forma como essas pessoas se comportam ou interagem com outros indivíduos e com o meio. Então, aquilo é um valor para mim quando aquela característica ela define, né, a forma como eu me comporto, como eu interajo com os indivíduos e com o meio. Então, por exemplo, dormir é um valor e a forma como eu interajo com o meio, como eu me comporto, como aquilo influencia a minha vida, a vida da minha casa, né, torna aquilo um valor e tem um resultado, certo? Você entende isso? Então, os nossos valores, eles vão determinar o quê? O nosso comportamento. Então, quando eu priorizo algo, quando algo é meu valor, aquilo vai determinar o meu comportamento. Eu vou agir de acordo com o valor para mim. Ele vai determinar os meus relacionamentos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem em você o respeito como um valor, os seus relacionamentos eles vão ser cheios de respeito, amém? Vai determinar a forma que você interage com o outro. Você sempre vai ser respeitoso, educado. Agora, se respeito não foi ensinado a você e não tem como um valor para você, aquilo ali, a forma como você vai interagir com outra pessoa, muitas vezes vai faltar com respeito, porque aquilo não é um valor para você. Para você não é tão importante assim. Certo? E também vai determinar o nosso caráter. Olha só que forte, né? Quem aqui quer ter o caráter parecido com o de Cristo? Eu quero, amém? A gente tem que caminhar, o cristão precisa caminhar para isso, caminhar em maturidade, para que chegue ao caráter de Cristo. Amém? Então, os nossos valores, eles são capazes de determinar nosso comportamento, determinar nosso destino, determinar nosso caráter. Tem uma frase de um autor que eu não consegui achar qual autor que é, porque vários lugares falaram autores diferentes. Mas o importante é que a frase é muito boa, que fala assim: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, caráter torna-se nosso destino. Isso é muito forte, né? Se você for parar para pensar. Então, seus pensamentos vão se tornar ações, suas ações vão se tornar hábitos, os seus hábitos vão se tornar seu caráter vai se tornar o seu destino. Então, talvez você esteja reclamando sobre algo que está acontecendo na sua vida hoje, mas foi plantado muito antes. Por pensamentos, por ações, por hábitos que foram construindo algo que definiu o seu destino. Então, ter algo que tem um valor para você, para definir o seu destino, precisa ser muito importante. Você precisa pensar sobre isso. Quais são os seus valores? O que é importante na sua vida, né? Então, aquilo que a gente tem como um valor na nossa vida tem um poder sobre o nosso destino. A gente precisa saber o que é importante para nós. O que a gente carrega como valor dentro do nosso coração, dentro da nossa caminhada, né? Então, o respeito às pessoas, eu estou citando algumas coisas, né, que são simples e que eu espero que sejam um valor para você, amém? O respeito às pessoas, a educação de como tratar o outro, né, a outra pessoa, né, enfim, tudo isso pode determinar o seu destino, certo? Então, ter a presença de Deus como um valor inegociável na sua vida vai ser uma parte fundamental para você manter a chama da presença acesa. Amém? O fogo da presença acesa no seu coração vai ser fundamental para que você mantenha isso, vai ser carregar a presença de Deus como um valor inegociável na sua vida. Eu estou sendo bem repetitiva sobre valor porque eu quero que você entenda o que é um valor. Um valor não é algo, é um valor para mim, ponto. Não, é algo extremamente importante. É algo que vai determinar o seu destino. Então, ter a presença de Deus como um valor para você precisa ser algo muito importante. Precisa ser, se não é, precisa ser um valor para você, a presença de Deus. Amém?
porque vai determinar o seu destino. Isso é muito profundo, isso é muito importante, isso revela, né, para nós quem Jesus é para a gente, certo? Então, amigos de Deus, quem quer ser amigo de Deus? Ser conhecido como amigo de Deus? Eu quero ser conhecida como amiga de Deus. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente conhece o Senhor, a gente teve uma experiência com Deus, mas nós optamos por não sermos amigos de Deus. Nós queremos ser só coleguinha de Deus, não é verdade? Porque a gente busca, Senhor, um colega seu, você sai com ele, você fala assim, vamos marcar, e aí você nunca marca e nunca sai, né? Esse é seu colega. A gente se fala, você não fala, né? Você não passa reto. Manda um oi lá no WhatsApp, você responde 3 dias depois. Esse é seu colega, uma pessoa que não tem tanta importância para você. É uma pessoa que você não tem intimidade, que você não tem relacionamento. Você conhece a pessoa, você tem um carinho pela pessoa, mas não passa disso. Agora, um amigo você tem tempo, você investe tempo, você sai junto, você chama a qualquer hora para conversar, você liga a qualquer hora. Existe uma liberdade na amizade. Certo? Quem aqui tem amigos e sabe disso? Você tem uma liberdade com os seus amigos de abrir o seu coração, de ligar a qualquer momento, de mandar mensagem, de se relacionar com aquela pessoa com liberdade. Agora, se você faz de Deus o seu colega, você mostra que ele não é tão importante assim para você. Ele não passa de um colega, certo? Eu quero ser uma amiga de Deus, onde eu tenho liberdade, onde eu tenho um relacionamento genuíno com a sua presença, com o Senhor. Né? Então, amigos de Deus, eles valorizam a presença de Deus. Eles desejam encontrar o Senhor diariamente, a todo tempo. Desejam ver o Senhor. Desejam experimentar da sua presença. Então, lá em Gênesis 6:5, fala assim, que Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado e que a inclinação dos seus pensamentos e coração era sempre somente para o mal. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem por causa de tamanha perversidade que tinha na terra. Aí, lá no versículo 7, Deus fala que ele vai fazer desaparecer da terra todos os homens que ele criou e os animais. Mas a Noé, o Senhor mostrou benevolência. Quem lembra da história de Noé? A arca de Noé, né? Todo mundo conhece essa história. E olha só o que fala a palavra de Deus lá em Gênesis. Fala que tinha tamanha perversidade na terra que o Senhor decidiu que ele ia exterminar todos os homens que ele criou, todos os animais, por conta de tamanha perversidade. Parece, os tempos que a gente vive. Tamanha perversidade. Mas ele encontrou alguém ali no meio que ele mostrou benevolência. Deus foi bom para Noé, amém? Deus é bom, né? Gênesis 6:9 diz assim, Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Então, Noé andava com Deus. Noé tinha um relacionamento com o Senhor. Noé era amigo de Deus. Noé compartilhava o seu coração com o Senhor. Então, no meio de tanta perversidade, o Senhor olhou e encontrou o quê? Noé, um homem que andava com Deus. Olha o que a palavra fala, que ele era homem justo, homem íntegro, e ele andava com Deus. E quando Deus pediu para que ele construísse, então, uma arca, Noé, você encontra na palavra Noé questionando, falando assim, poxa, Deus, que loucura, construir um barco gigante, de onde virão os animais? Vou enfiar todo mundo lá dentro. Pô, Deus, você está doido, hein? Eu não quero fazer isso, não. Vão me chamar de louco aqui. O que as pessoas vão pensar? Você encontra Noé falando assim? Não. A gente não encontra Noé reclamando, Noé questionando, Noé enfrentando ao Senhor. Mas a gente encontra Noé o quê? Confiando em Deus. Noé, lá em Gênesis 6:22, fala assim, e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Por quê? Porque Noé era amigo de Deus. E Noé não tinha como questionar o Senhor, porque ele tinha um relacionamento com ele.
Noé já ouvia do Senhor as coisas. Noé conhecia o Senhor. Noé sabia que aquilo não era loucura. Noé sabia que aquilo era verdade. Ele não precisava desconfiar. Será que isso é da minha cabeça? Será que eu que tive um sonho que eu vou construir um barco? Meu Deus do céu. Não, Noé conhecia a voz do Senhor. Noé sabia quem o Senhor era, porque ele era amigo de Deus, porque ele andava com Deus. Então, se a gente tem a presença de Deus como um valor para a gente, quando o Senhor falar aos nossos corações, você não vai duvidar. Você não vai questionar. Você não vai ficar assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Porque você anda com o Senhor. Amém? Você consegue entender isso? Quando a gente tem um relacionamento genuíno e verdadeiro com o Senhor, a gente consegue discernir a sua voz. E a gente não tem espaço para dúvida. Existe espaço para dúvida, existe espaço para questionamento, existe espaço para incredulidade, existe espaço para falta de fé quando a gente não anda com Deus. Porque quando a gente caminha com o Senhor, a gente conhece o Senhor ao tal ponto que não existe espaço para essas coisas. Existe espaço para confiança, para amor, para pertencimento. Amém? É isso que eu desejo para a minha vida e eu desejo que você também deseje isso. Amém? Nessa noite. Então, para que a gente, assim como Noé, né, experimente um relacionamento de intimidade, de amor pelo Senhor, a ponto de, Senhor, olhar para a terra e, Senhor, conhecer a gente, saber que existe alguém ali, que existe, é um homem justo, um homem íntegro, que valoriza a presença de Deus, a gente precisa buscar algumas coisas que eu coloquei em 3 pontos. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém? Então, se você está anotando, eu vou começar o primeiro ponto. A presença de Deus, então, ela vai ser um valor para mim quando eu me dedicar às disciplinas espirituais. Então, quais são as disciplinas espirituais? Quem sabe? Cri, cri, cri. Quais são as disciplinas espirituais? Oração, jejum, ler a palavra, isso mesmo. Muito bem. Então, as disciplinas espirituais, tem até um livro muito bom que chama... É um livro azul, disciplina, na capa. Esqueci o nome, fugiu da minha cabeça. Enfim, eu vou lembrar. Exaltação... Não. Alguém já leu? Não sei o que da disciplina. É azul o livro. Enfim, depois eu procuro e eu falo para vocês. Eu esqueci de anotar e fugiu o nome da minha cabeça. Mas é ótimo porque ele trata sobre as disciplinas espirituais, para você desenvolver elas. Celebração da disciplina, não exaltação. Celebração da disciplina. Então, se você não leu, pode ler, porque é muito bom esse livro. E ele vai falar sobre as disciplinas espirituais. E é excelente quando ele trata sobre as disciplinas espirituais e como a gente pode desenvolver elas melhor. Então, a oração, o jejum e a leitura da palavra, né? Se a gente se dedicar à oração diariamente, ao jejum frequente, né, e com entendimento... Gente, eu quero falar para vocês. A gente coloca nos 21 dias de oração ali uma sugestão de jejum. Na verdade, aquilo ali é uma sugestão de propósito, talvez. Eu poderia dizer, né? Porque jejum é a gente se abster de alimentos, de uma refeição, certo? Então, jejuar, você não faça jejum de celular. Amém, queridos? Isso não é jejum. Jejum é parar de comer. Então, faça jejum de uma refeição. E se o celular está te fazendo mal, aí você aplica aquele versículo que fala assim, se o seu olho está te fazendo mal, arranca ele fora. Se o seu celular está te fazendo mal, joga ele no lixo. Entendeu? Aplica esse versículo. Não fica falando, estou jejuando o celular, coitado de mim. Não, tá? Então, assim, jejue uma refeição. Amém, aleluia. Tô brincando, não foi você, não. Alguém falou bem alto. Todo mundo te olhou. Gente, esse é o Gustavo. Isso aí. Vamos continuar. Então, jejue uma refeição. Jejue uma refeição. Faça um jejum do café. Começa fazendo do café da manhã.
Hoje não vou comer pão, não vou comer ovo, não sei o que você come de café da manhã, eu gosto de comer ovo. Então, não vou comer ovo, não vou comer pão, não vou tomar café, vou com a barriga vazia para a escola, para a faculdade. Começa jejuando o café da manhã. Depois você vai jejuar o café e o almoço. Amém? Vai deixar a barriga roncar. Deixa roncar. É bom, também queima um pouco a pochete. Mas deixa a barriga roncar, deixa Deus falar. Vai se alimentar da palavra, amém? Vai orar, vai buscar o Senhor. Para deixar de comer e ir para a Bíblia. Não é lá ficar passando fome de graça lá. Né? Reclamando o dia inteiro. Que nem um bobo, né? Não é isso. Depois você pode ser desafiado a fazer de um dia inteiro de jejum. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, petiscos, tudo que tem direito. Toma água, tá, gente? Para não desidratar. Toma água, bastante água. Amém? Toma seus remedinhos, se você toma remédio. Eu tomo remédio, então, não para a cabeça, gente. Estou brincando. Eu tomo remédio para tireoide. Olha, gente, eu estou divagando um pouco, estou saindo um pouco do negócio. Mas toma água, sabe assim, vai fazendo aos poucos, que o Senhor vai te visitar. Amém? Mas quando a gente coloca ali como faça um propósito de não comer aquilo, mas jejue também. Coloque as quartas-feiras, todas as quartas-feiras, sem ser 21 dias de oração, como igreja, a gente jejua. Você sabia disso? Não sei se você sabe disso, mas a gente tem convidado a igreja inteira a fazer esse jejum, pelo menos de uma refeição. Então, coloque isso como propósito na sua vida, para que a presença de Deus cresça como um valor no seu coração. Amém? Então, a gente precisa crescer em oração, em jejum, em zelo e amor pela palavra de Deus. Amém? Então, Gênesis 8:15 fala assim: então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E aí ele começa a falar para sair também os animais e tudo mais. E olha só, é muito interessante quando a gente lê essa passagem que a gente vê algo bem legal. Que Noé, ele espera, ele aguarda a ordem do Senhor para ele sair da arca. Deus, em nenhum momento Deus fala assim, a hora que parar de chover, você pode sair, não sei o quê, sabe assim? Ele aguarda a voz do Senhor, ele aguarda o comando do Senhor, com um coração obediente, porque Noé conhece o Senhor, amém? Ele aguarda aquilo porque é importante para ele, é importante o comando de Deus, a obediência à voz de Deus é algo que ele tem como valor. Então, ele aguarda, ele fica dentro da arca, quieto, porque já parou de chover, ele já soltou a pomba já foi embora, e ele fica ali, o quê? Esperando o comando do Senhor. Ele podia meter o pé lá no negócio, vamos sair, pessoal. Mas ele aguarda o comando do Senhor, porque é algo que tem valor para ele. Lá em Mateus, saiu do meu negócio. Lá em Mateus, Jesus ele nos orienta a respeito das disciplinas espirituais, né? Mateus 6:6 fala, mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. A gente sempre fala aqui, como igreja, a importância do lugar secreto. O que é o lugar secreto? É ficar escondido? O que é isso? É você separar um tempo seu e Deus. Amém? Onde você pode se ajoelhar, você pode cantar, você pode dançar, você pode abrir o seu coração e você pode receber uma visitação do Senhor. Amém? Isso é muito importante, é uma ordem na palavra. Jesus fala isso para nós. Quando você for orar, você vai lá para o seu quarto, você fecha a sua porta e você ora ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, te recompensará. Lá em Mateus 6 também, Jesus continua lá no versículo 16, 17 e 18.
Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Não faça porque eu estou falando para você fazer, mas faça porque você ama o Senhor e porque a presença de Deus é um valor para você. Faça sem que você fique falando para as pessoas. Ai, estou com fome, estou jejuando hoje. Ai, hoje eu jejuei 3 refeições. Eu estou há tantas horas em jejum. Aleluia, como eu sou crente. Entendeu? Não faça isso. Mas lava o seu rosto. Olha o que a palavra fala. Não é para você ficar com aspecto de fome. Aquela cara de fome, emburrado, chato, mal-humorado. Lava o seu rosto, prende seu cabelo, passa uma maquiagem, menina. Põe um boné, menino, sei lá, veste uma roupa legal. E faz um sorriso na cara. E não apareça que você está jejuando, que você está com fome. Mas deixa que o Espírito de Deus te alimente e te recompense em secreto. Ninguém precisa saber. Amém? Ninguém precisa saber. É algo seu e Deus. Porque a presença de Deus tem um valor para você. E não a aparência, não aquilo que você faz para que os outros te aplaudam, não o que as pessoas vão dizer sobre você, mas aquilo que o Senhor pensa a seu respeito. Amém? Faça para Deus, por amor à sua presença, por desejar mais dele, por querer ser amigo de Deus. Amém? A palavra de Deus também fala, antes de Noé, a respeito de um homem chamado Enoque. E fala só uma coisa sobre Enoque. Fala assim, lá em Gênesis 5, 21 a 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha só, Enoque andou com Deus e ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Precisa falar que ele jejuava, que ele ficava... Não precisa falar isso. Precisa falar que ele andava com Deus, ele era amigo de Deus. Que a presença de Deus era um valor para ele, a tal ponto dele ser arrebatado. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito, mas basta o que o Senhor pensa a nosso respeito. A presença de Deus precisa ser um valor para nós. Amém? Precisa ser algo, a coisa mais importante, ser um valor inegociável. Eu não posso negociar a presença de Deus. Não posso negociar a presença de Deus. Amém? O segundo tópico, então, é que a presença de Deus vai ser um valor para mim quando o meu caráter for cada dia mais parecido com o de Cristo. A gente vai ver isso, porque, igual a gente leu ali naquela frase, que vai se tornando o nosso hábito, vai se tornando o nosso caráter, os nossos valores. Quando a presença de Deus for um valor para mim, isso vai transformar o meu caráter. Meu caráter vai ser cada vez mais semelhante ao de Cristo. A gente costuma falar, né, quando a gente ministra, às vezes, que de tanto você andar com uma pessoa, você começa a ficar parecido com ela, né? Você começa a falar as mesmas coisas, as mesmas gírias, você começa a gostar das mesmas coisas, as mesmas comidas, enfim, porque você começa a caminhar próximo àquela pessoa e você tem um relacionamento íntimo. Agora, quando a gente caminha com o Senhor, a gente começa a ter o caráter cada vez mais parecido com o de Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, valorizar o que Jesus valoriza. Amar o que Jesus ama. Desejar o que Jesus deseja. Amém? Valorizar o que Jesus valoriza. Amar o que Jesus ama. Desejar o que Jesus deseja. Isso é ter o caráter de Cristo, buscar o caráter de Cristo. É simples, mas é desafiador. Quando a gente não ama a presença de Deus, é um grande desafio. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Sabe aquela coisa que você toda hora está caindo?
Aquele pecado que toda hora você está caindo, toda hora você está caindo, e talvez você olhe e você pense assim, meu Deus, isso nunca vai acabar, eu nunca vou conseguir sair disso. Talvez seja porque a presença de Deus não é um valor para você, não é um valor inegociável para você. Você negocia a presença de Deus. Às vezes sem perceber, e muitas vezes percebendo. Não é uma prioridade para você. Porque quando a gente tem a presença de Deus como um valor, a gente ama o que Jesus ama, a gente deseja o que Jesus deseja. A gente valoriza aquilo que Jesus valoriza. Amém? Você consegue entender isso? A presença de Deus precisa ser um valor para a nossa vida, precisa ser a coisa mais importante. A gente precisa desejar estar nesse lugar. Eu estou sendo muito repetitiva aqui nessa noite, porque eu quero que você saia daqui amando a presença de Deus. Eu quero que você saia daqui valorizando a presença de Deus. Eu quero que você saia daqui falando, Senhor, me perdoa todas as vezes que eu negociei este lugar. Eu negociei este lugar porque eu queria amar as outras coisas. Sabe essa música que a gente canta? Queimou todos os outros amores. É isso que a presença de Deus precisa fazer na nossa vida, queimar os outros amores. A gente ouviu isso Geração Livre inteiro. Mas o Geração passou, pessoal. E a vida continua. E se a gente não tomar uma atitude, se a gente não mudar o nosso coração, se a gente não estar intencionalmente neste lugar, a nossa vida vai ficar empacada. A nossa vida vai patinar, vai ficar no mesmo lugar. Porque a presença de Deus continua estando em segundo lugar. E não em primeiro, onde deveria estar. Não sendo um valor para nós. Então você precisa abrir sua Bíblia. Começar a ler. Você precisa orar, você precisa jejuar. Eu vou falar isso, olha, eu falo no Ina College, perdão. Eu falo lá no Ina College, toda vez eu falo, a gente vai falar aqui 500 vezes para você orar, para você ler sua Bíblia, para você jejuar. Por quê? Porque é a coisa mais importante. Se você não tiver relacionamento com o Senhor, não adianta dançar, não adianta ser bom no teatro, não adianta nada, nada. Não adianta nada. Tudo que você está fazendo para você. Para satisfazer você, seu ego, sua aparência, para você, só para você. Se a presença de Deus não for a coisa mais importante, se você não carregar dentro de você o Senhor, então você precisa tomar uma atitude. É simples, é básico, você já ouviu isso 500 vezes, mas talvez nessa noite você precisa fazer um compromisso com o Senhor. De leitura da palavra, leitura diária, todo dia, gente. Ou você come uma vez por mês e o resto você fica passando fome? Não, você come todo dia, um monte de coisa. Então você precisa se alimentar da palavra de Deus também, todos os dias. Amém? Então, a gente precisa colocar Jesus no comando das nossas vidas. A gente precisa trocar o nosso eu e colocar Jesus, para que a gente possa ter o caráter de Cristo implantado em nós. Lá em Gálatas 2:20 fala assim, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, você sai do lugar de comando e você fala, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está no comando da minha vida. Ele rege as minhas decisões. Ele me guia. É Ele que está aqui dentro. É Ele que manda. Amém? Não são as minhas emoções, não é o meu coração, é o Senhor. A gente continua lendo a palavra e a gente vai encontrar a história de um outro homem que é Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão e ele morava lá em Sodoma. E Deus fala com Abraão a respeito de Sodoma, que Deus está querendo, né, acabar com aquela região, porque tinha muita perversidade. Então, Abraão ele intercede por Sodoma, né, para que Deus, né, fala, poxa, Deus, e se você encontrar 50 justos lá, você vai mandar acabar com tudo mesmo assim? Aí Deus fala, então, se eu encontrar 50 justos, eu vou, né, eu tiro esses justos lá. E se for só 30? E aí, Abraão vai intercedendo por Sodoma. E Deus manda, então, 2 anjos até lá, em Sodoma, para alertar Ló
a respeito do que ia acontecer, porque tinha muita perversidade naquele lugar. E aí, lá em Gênesis 19, 16, fala assim: tendo ele hesitado, ele é Ló, tendo Ló hesitado, os homens o agarraram pela mão, os anjos, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha só, Ló hesitou. O que é hesitar? Ficar em dúvida, pensar 2 vezes, ficou desconfiado. Ló hesitou em corresponder àquilo que o Senhor pediu para ele. E ele foi tirado, ele foi agarrado pela mão e tirado à força. Ló andava com Deus? Ló tinha um relacionamento de amizade com o Senhor? Olha a diferença, gente. Vocês conseguem ver a diferença de Noé construindo um barco gigantesco, uma loucura total, para uma pessoa que está falando assim, só sai dessa cidade. Não é nada muito louco, nada muito difícil de ser visto a perversidade. Pediu salvar a vida dele. Era para salvar ele. E ele hesita, e ele é tirado à força daquele lugar. Você consegue entender a diferença de alguém que, quando a gente anda com Deus, Deus coloca sobre nós coisas grandes, amém? Porque existe fé no nosso coração. Porque existe algo, né? Você percebe que Deus coloca uma arca, um projeto enorme nas mãos de quem anda com Ele. E aí, Gênesis 19, 29, continua e fala assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Lembrou-se de Abraão. Lembrou-se de quem? De Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão era quê? Amigo de Deus. O Senhor se lembrou de quem? De Abraão. E tirou e salvou a vida de Ló. Porque Abraão andava com Deus. Abraão intercedeu por aquele lugar. Você consegue enxergar a diferença de ser um colega do que de ser um amigo de Deus? Eu quero ser amiga de Deus. Eu quero que o Senhor fale comigo e eu tenha fé para agir sobre as coisas. Que eu ame a sua presença. E que eu não hesite. E que eu não duvide, que eu não seja tirada à força de um lugar. Amigos de Deus não hesitam em obedecê-lo. Homens e mulheres de Deus levam suas famílias para perto de Deus. Então, Abraão estava tentando salvar o seu sobrinho, certo? Ló, ele não era amigo de Deus. E a sua esposa também não era amiga de Deus. E ela estava presa às coisas que estavam naquele lugar. E ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal. Ela não ouviu aquilo que os anjos disseram para ela, porque foi dito que não era para olhar para trás. Não obedeceu. Não quis ouvir. Não teve um coração obediente. E estava presa às coisas que estavam para trás. A perversidade que estava para trás. As pessoas que ficaram para trás. E virou uma estátua de sal. Foi avisado. Ela não conseguia enxergar a bondade e a misericórdia de Deus na vida deles e da família deles. Ela estava, ao invés dela enxergar a bondade e a misericórdia de Deus na vida daquela família, ela ficou presa ao passado, presa às coisas que ficaram para trás. Amigos de Deus não ficam presos às coisas do passado, mas confiam em Deus, confiam no livramento de Deus, confiam na misericórdia de Deus, confiam no projeto que Deus tem para a nossa vida. Então, quando você é aconselhado a deixar algo para trás, se é um conselho que vem do Senhor, deixe para trás. Não olhe para trás, não fique preso às coisas que estão para trás, mas deixe para trás, confie naquilo que o Senhor está te falando, confie na bondade, confie no livramento, confie na misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, viver uma vida distante da presença de Deus nos torna ingrato, nos torna incrédulo e nos torna insatisfeito.
Viver uma vida distante da presença de Deus nos torna ingrato, insatisfeito, incrédulo. É isso que a gente fica quando a gente está longe da presença de Deus. Nada parecido com o caráter de Cristo, mas muito distante disso. Eu queria chamar o pessoal do louvor para ir subindo. Só para a gente achar que eu estou acabando. Então, tem mais um pouco, tá, gente? Tem o terceiro tópico. Então, vamos lá para o terceiro. A presença de Deus vai ser um valor para mim quando a minha vida for para viver para Ele. Então, homens comuns que encontraram a presença de Deus de tal forma que mudaram seus destinos, suas vidas, seu caráter. Então, Noé era um homem comum, Abraão era um homem comum, homens comuns que se encontraram com a presença de Deus e tiveram suas vidas totalmente transformadas, totalmente mudadas. Amém? Enquanto a gente estiver vivendo para satisfazer a gente mesmo, os nossos desejos, a nossa carne, se a gente estiver vivendo para agradar as pessoas, a gente não encontrou ainda a presença de Jesus. A gente não encontrou a presença apaixonante, arrebatadora de Jesus. Enquanto eu estiver vivendo para satisfazer o meu ego, a minha aparência, as minhas necessidades, é porque eu não encontrei ainda o amor da nossa vida, o amado da nossa alma, que é Jesus. Então, você precisa encontrar essa presença que é arrebatadora, que nos leva para um outro lugar, nos leva para um lugar de adoração, de rendição, de amor. Sabe, gente, eu tenho vivido dias que eu tenho lido a presença de Deus e eu choro. Eu falo, Senhor, eu te amo. O Senhor é maravilhoso. Senhor, o Senhor é misericordioso. Olha o que o Senhor fez na vida dessas pessoas. Senhor, eu desejo isso. Eu desejo a sua presença. Sabe o que é ler a palavra de Deus e você ter vontade de pegar na mão do Senhor e caminhar com Ele? Você precisa ter essa vontade. Você precisa ter fome e sede pelo Senhor. Você precisa ter fome e sede pela sua palavra. Não para que os outros vejam, não para agradar alguém, mas porque você ama o Senhor de todo o seu coração. Sabe, gente, a vida é corrida. A gente tem muitas coisas para fazer. A gente tem muitas coisas. Eu tenho 2 crianças, eu fico com eles, eu sou pastora de adolescente. Quem me manda mensagem no WhatsApp sabe que às vezes eu mando áudio, tem gente chorando no fundo. Mamãe, todo mundo me querendo. Uma loucura. Às vezes eu fico sem responder, eu fico tentando, equilibrando tudo. Se eu fosse parar para pensar, eu não teria tempo. Mas é minha prioridade, é meu valor, é um valor para mim. O Senhor é um valor para mim. E eu não vou negociar. E eu sei que Deus faz meus filhos dormirem à tarde. Faz a minha filha dormir de manhã para que eu me encontre com Ele. Porque Ele sabe que eu preciso daquele momento com Ele. Busque o Senhor de todo o seu coração. Sabe, gente, eu estou falando isso com o meu coração aberto. Quantas vezes eu negligenciei esse lugar? Quantas vezes eu deixei com que as coisas da minha vida tomassem o lugar do Senhor, da presença do Senhor? Eu estou falando isso verdadeiramente para você. Eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu tenho vivido dias incríveis na presença de Deus. Dias de amar o meu noivo. De olhar para o meu noivo e falar, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não conseguir dizer mais nada. Só amar a beleza da santidade do Senhor. Nós precisamos nos apaixonar novamente por Ele. Nós precisamos olhar para Ele com olhos de amor profundo. Profunda admiração, profundo desejo. Lucas 10, 38, 42 fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que nessa noite a gente possa escolher a boa parte, porque essa não vai ser tirada de nós. A vida vai ser cheia de preocupações. Jesus não prometeu felicidade. Amém? Jesus não falou: vai, sejam felizes e alegres para todo sempre, amém. Não falou isso. Jesus falou o contrário: no mundo tereis aflição. Mas o quê? Oi? Mas ele venceu o mundo, amém? Venceu o mal, venceu o pecado. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. E basta a nós buscarmos a sua presença, rendermos as nossas preocupações aos seus pés, nos encontrarmos diariamente com o Senhor, derramarmos o nosso coração, nos apaixonarmos pelo nosso noivo, desejarmos a sua volta. Às vezes eu fico vendo, quando a gente canta Maranata, as pessoas ficam assim: ai, Maranata, nem sabe do que está falando. Eu desejo a vinda do meu noivo. Pode vir, Jesus, hoje, agora, quando o Senhor quiser. Eu estou aqui, Senhor, eu te desejo. A gente precisa desejar o Senhor mais que tudo, mais que todas as coisas. Você precisa se apaixonar pela presença de Deus. Precisa ser a coisa mais importante. Precisa ser o seu maior valor, sua maior marca. É carregar a presença do Senhor, se ajoelhar na presença de Deus e amar este lugar. Sabe, ler o velho, ler o novo, não importa. Testamento, estou falando da Bíblia. Ler o velho, Novo Testamento, Velho Testamento, não importa. Importa que o Senhor esteja neste lugar. Importa que o Senhor fale ao meu coração. Importa que eu encontre com o meu amado. Não importa se eu tô na minha casa, se eu tô no carro, se eu tô na academia. Gente, outro dia eu tava fazendo bicicleta, ouvindo um louvor, comecei a chorar. Tava de olho fechado. A minha mãe me cutucou e falou: o que tá acontecendo? Eu não sabia que ela tinha ido lá, né, naquela hora. Eu falei: não, tá tudo certo. Fiquei assim, né, meio constrangida, né? Tipo, que doida, fazendo bicicleta, chorando, né? Pensando: Senhor, me ajuda, né? Mas não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Mas existe um lugar disponível pra gente se encontrar com o nosso noivo.